Bom dia, turma. Antes de começar a nossa textura do vídeo de hoje, só queria falar pra vocês sobre essas folhinhas que eu compro lá na loja no centro da cidade de Florianópolis, né? Então, se vocês procurarem, nós não precisamos estar desenhando em folhas, né, com marcas, canção, nem nada. Então, a gente consegue encontrar blocos assim, tá? Eu vou colocar depois ali o nome da loja pra vocês certinho. Mas blocos com 50 folhas e com preços bem acessíveis, né? Então, por exemplo, esse bloco com 50 folhas de gramatura 150, textura lisa, eu comprei ele por R$ 10. Então, é bem acessível, tá? A folha, o papel, olha, ele é super bom, bem grossinho, a textura é bem lisa. Ótimo pra gente trabalhar com as nossos desenhos de texturas em TRG, tá? Então, depois da diquinha aqui do nosso papel, a gente vai começar a nossa textura do vídeo, tá? Então, lembrando que eu sempre trabalho aqui com a minha basezinha, que eu uso de um bloquinho de folhas que finalizou, né? Eu peguei a parte de trás do bloquinho. Isso aqui é ótimo, gente, porque não transfere para a mesa, não transfere para outra superfície que você estiver trabalhando, né? Não mancha a tua mesa, porque tem essa ajudinha do papelão, ele é mais grossinho, então ele não vai deixar passar o marcador, né? Mesmo a folha sendo grossa, às vezes ela, dependendo da quantidade que a gente aplica, ele acaba passando um pouquinho pro outro lado, certo? Então, falando um pouquinho aqui da nossa textura, primeiro nós vamos trabalhar com concreto, tá? Para isso, eu vou estar trabalhando aqui, então, com os marcadores da CIS. Eu tô trabalhando com 3 tons de marcadores da CIS, tá? Então, eu vou trabalhar com o WG2. Ele tem uma pontinha... Eu gosto muito do marcador da CIS com a pontinha brush, tá? Então, a pontinha brush que a gente fala é essa ponta pincel aqui. Eu gosto bastante dessa ponta. Eu acho que o acabamento fica muito melhor com ela do que com a pontinha mais precisa, né? Mas eu gosto de ter as pontinhas precisas porque tem alguns acabamentinhos que é legal fazer com elas. Tá? Então, eu vou trabalhar com WG2, vou trabalhar com WG4 da CIS e com CG3 também. Vou trabalhar também em marcador com o da Leplume, é o AG871, ele bem clarinho, tá? Vou trabalhar com as canetas de pontinha fininha. Eu tenho aqui a 01 e a 005, que são as que eu mais trabalho. Vou trabalhar, claro, com a base sempre para construir o desenho, que é o grafite, né? Pode ser qualquer espessura de grafite. E também, claro, né, com a borrachinha, que sempre vai estar aqui auxiliando, e com o lápis pastel branco, tá? Para começar a nossa textura de concreto, eu vou primeiro realizar aqui a construção de um cubo, certo? Vocês podem estar fazendo esse cubo com ponto de fuga, quem quiser, quem não quiser trabalhar com ponto de fuga pode fazer mais livre, conforme vocês preferirem, tá? Vou só cobrir o desenho ali de cima para não atrapalhar na visualização aqui do cubo. Então, eu começo aqui executando o meu cubo, tá? Eu posso fazer com mais linhas, assim, que a gente brinca, que é linha cabeludinha, tá? E depois eu vou apagando e deixando só as linhas mais certinhas, ó. E eu vou construindo aqui meu cubo pra poder aplicar a textura que eu quero. Não tem problema se ficar as linhas cabeludinhas, porque o marcador ele vai tampar, né? Ele vai cobrir. Então, isso é o de menos. Mas, não gosto das linhas cabeludinhas, vem aqui e vai apagando, ó. E daí, já sabe a base ali da linha. É só construir ela mais inteira, ó. Que depois que a gente pega a base dela, é mais fácil fazer ela inteira. E aí, só vai ajeitando conforme vocês precisam aqui pra ter o cubo para poder aplicar a textura, tá? Eu vou aplicar ele no cubo e depois também em outro formato.
Pronto, já com meu cubinho aqui pra poder aplicar a textura, tá? Eu vou pegar o nosso marcador base. Então, aqui eu vou usar primeiro esse da Le Plume, né? Então, o AG871. Ele é uma base bem clarinha e eu vou passar em todo esse meu cubo, ó. Eu vou aplicar nele inteiro. Depois eu venho fazendo os acabamentos. Lembrando que vocês podem estar substituindo por outra marca, né? Uma tonalidade parecida também, tá? Não precisa ser o mesmo marcador, mas o ideal é que ele seja assim clarinho, pra ele poder dar uma base pro desenho primeiro, né? Depois disso, de aplicar nele inteiro, eu já vou aplicar mais uma camada aqui nessa lateral, porque sempre que a gente trabalha com cubo, a gente vai pensar assim, ó. Então, aqui eu vou trabalhar a parte mais clara do meu cubo. Aqui vai ser médio. E aqui vai ser escuro. Sempre pensando nesse formato, tá? Então, como aqui vai ser escuro, eu já vou aplicar assim na diagonal, pra poder fechar mais a cor. Eu vou aplicar ainda aqui a nossa cor base novamente em cima, pra poder fechar um pouquinho mais esse tom, tá? É sempre importante vocês estarem observando a textura do papel, como é que ele tá? Se ele ficar muito molhado, vocês esperem um pouquinho, deixa secar e depois aplica de novo, tá? Só pra não estragar o papel, não correr o risco de estar estragando o papel. Dependendo do marcador, ele vai liberar mais pigmento, né? Então, ele vai ser mais molhadinho. Por exemplo, o marcador da Magic, ele é a base de álcool, ele solta mais álcool, né? Então, ele acaba molhando mais aqui essa superfície. Quem trabalha com os marcadores da Magic, uma base legal é o WG1, tá? Ele é super bom essa base, eu gosto bastante. Então, feito isso, eu tenho essa face um pouco mais escura, tá? Depois de trabalhar aqui, então, com toda a base, nós vamos pro WG4 da CIS, que ele é o cinza mais escuro. Eu vou trabalhar com essa parte mais escura no lado, que o meu cubo recebe menos luz, né? Tô imaginando que a luz tá vindo daqui, certo? Então, é como se a luz viesse aqui. Aqui é a luz, tá? Então, pra isso, eu vou dar pinceladas, né, nesse lado aqui, eu não vou deixar ele muito certinho, porque o concreto, ele não tem essa aparência bem homogênea, né? Mas eu vou, primeiro eu vou só acertar aqui, ó, os cantinhos, né, ao redor. Só pra limitar esse espaço. E aí, eu vou aplicando, ó. Feito isso, vocês vão aproveitar com a mesma caneta, tá? Pode ser com a pontinha mais precisa, pode ser com a pontinha do chanfrado. E vão contornar toda essa estrutura aqui do cubo, ó. Vão passar em todas as arestas, ó. E vão contornar. Todas, tá? Pronto. Feito isso, eu vou agora pro meu WG2. Com a pontinha pincel, eu vou manchar essa lateral aqui. Bem aleatória, tá? Então, eu vou realmente fazer umas manchas, porque ele não, como eu disse, né? Ele não tem aquela questão de ser uma cor tão homogênea. Pronto.
Eu vou voltar agora para o meu tom base, tá? Vou voltar para a primeira corzinha. E eu vou dar mais uma manchadinha nela aqui em cima para poder também fazer uns detalhes na parte de cima. Então, vou dar mais uma manchadinha nela. Feito as manchinhas que a gente precisava, agora eu venho com o CG3 e vou passar em cima de todo esse meu cubo, tá? E vou esperar, claro, antes de passar isso, eu espero secar um pouquinho, pro meu papel não ir estragando, porque senão daqui a pouco ele começa a rasgar, soltar pedacinhos de papel, né? Então, eu deixo ele secar um pouquinho, eu passo assim o dele pra ver se ele tá muito úmido e aguardo um pouquinho, deixo ele dar uma secadinha. Mas eu passo nele inteirinho e espero secar pra ver como ele vai ficar e depois eu posso passar mais uma vez, tá? Então, eu vou passar nele todo agora. E depois eu vou acertando os cantinhos. Vou passando um marcador aqui nos cantinhos pra ir fechando onde ficou. E agora eu vou esperar dar uma secadinha nesse cinza, pra ver se eu tenho necessidade de aplicar ele mais uma vez, pra deixar ele com uma pigmentação diferente. Bom, ele secando um pouco e mudando um pouco essa textura dele, né? Ele já vai ficando um pouquinho diferente. Se vocês quiserem, vocês podem depois de novo passar mais uma camadinha aqui do Le Plume, que é aquela basezinha bem clarinha, né? Do AG871. E fechando a parte de marcadores, então, é que eu já passei o máximo de camadas, né? Até pro meu papel não ficar tão danificado, cuidar pra não danificar o papel. Agora eu vou vir com uma caneta de ponta fina preta, né? Então, aqui eu tô com a Pigma, a 01. E eu vou contornar esse cubo e começar a dar um pouquinho mais de limite pra ele, tá? Então, eu dou uma contornada aqui nele. Só vou dar um acabamento. E aqui no centro, então, eu vou trabalhar dessa seguinte forma. Eu vou fazer alguns pontinhos, ó, dos dois lados aqui da linha da divisória que eu tenho do cubo, ó. Eu vou pontilhando e vou trazendo aqui pra cima, ó. Feito isso, agora eu vou dar uma marcada aqui nesse encontro, ó. Trazendo a linha aqui mais evidente. Certo? Então, ela fica mais marcada aqui nesse centro, ó. Ela tem essa marcação maior. Aqui com a caneta preta. E agora eu posso ir misturando tanto com a 01 quanto com a 005 para fazer as pigmentações por todo o cimento, tá? Eu vou fazer algumas pigmentações, assim, alguns símbolozinhos assim, ó, como se fosse um número 9, digamos assim. E vou pigmentar um pouquinho mais em cima, tá? Então, só pra gente dar uma focada aqui, ó. É como se eu fizesse esse símbolozinho aqui pra poder deixar algumas marcaçõezinhas do nosso desenho, tá? Eu vou deixar ele agora um pouquinho mais de perto pra vocês conseguirem ver esses detalhes.
Então, eu vou misturar com a 01 e com a 005 pra fazer essas marcaçõezinhas, tá? Vou vir aqui com a... Faço algumas. Vou fazer em todo o nosso bloco, de forma bem aleatória mesmo. Vocês vão vendo a necessidade onde vocês querem tá fazendo, tá? E vão dando uma misturadinha com alguns pontinhos e risquinhos. E é isso de textura que a gente faz aqui do concreto, desses pontinhos mais pretinhos, tá? Feita essa parte, agora a gente vai usar o lápis branco, mas a gente vai usar bem pouco o nosso lápis branco, que é mais só pra... O concreto, ele acaba não absorvendo tanta luz, né? Então, ele não precisa de tanto branco assim depositado, tá? Então, vão ser só em alguns cantinhos, só algumas coisinhas. E passando o dedo em cima pra, tipo, tirar um pouco dessa luz, tá? Dessa marcação. Só em alguns pontos mesmo. E pronto, é isso. O nosso cubo de concreto, ele fica pronto dessa maneira, tá? Então, aqui, ele fica dessa forma em cubo, certo? Nós também podemos, claro, e provavelmente vamos trabalhar em blocos, né? Então, aqui também a gente já vai aplicar ele na forma de blocos, tá? Primeiro, então, aqui eu vou fazer a estrutura que vai receber, então, vou fazer algumas linhas aqui, tá? Aleatórias, vou fazer algumas linhas. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então, aqui eu vou fazer... Aqui faço algumas linhas, ó. E vou fazer a marcação dos meus blocos, tá? Então, aqui eu vou fazer a marcação deles, ó. E aqui eu não vou fazer no mesmo encontro, né? Eles têm que ter essa amarração do bloco. E aí, eu faço aqui com o lápis, tá? Então, aqui feito isso, ó, vou aproximar um pouquinho pra vocês, deixa eu ver como é que... Aproximar um pouquinho, só pra vocês verem como ficou, ó. Fica essa marcação aqui, tá? Agora, eu venho aqui com a minha cor base, igual a gente fez no bloco, e vou passar nele todo. Tá? Então, vou aplicar. Já podem, em alguns lugares, dar um pouco mais de sombra, ó. Então, aplicou mais um pouquinho da caneta base, né? E já vou dando umas manchadas no meu desenho.
Feito isso, a gente vem com WG4 e vai fazer as marcações aqui do nosso bloco, ó. Então, uso com a pontinha mais precisa e vou fazer essas marcações aqui. Feito isso, agora eu vou passar um pouquinho do nosso WG2, né, em alguns tijolos e vou dando uma pigmentada diferente neles aqui, tá? Então, vou dar uma mudança aqui nos nossos... Então, com o nosso WG2, a gente vai aplicando nos blocos e quando vai chegando no topo deles, a gente vai soltando um pouco. Só vou deixar essa base deles mais escurinha. Dessa maneira aqui. Aí, enquanto vai secando aqui o nosso marcador, eu já venho com a caneta de ponta fina. Eu tô com a 01 e eu vou passar aqui nos nossos rejuntes. Pra dar mais uma marcada nos rejuntes do nosso bloco, tá? Ele vai ficando dessa forma. A nossa base ficando praticamente pronta, eu volto um pouquinho com o nosso WG2, porque o concreto legal, ele tem umas partes mais escuras, umas partes mais manchadas, né? Então, eu venho aqui com a WG2 de novo e vou dar mais uma aplicada em algumas partes aqui. Pra deixar ele um pouco manchadinho. Certo? Pra começar a fazer o resto do acabamento agora. Agora, pra fechar toda essa parte do nosso concreto, eu venho com o CG3 e vou aplicar em tudo, tá? Então, eu vou... passar em todos os meus blocos. Aí, vocês podem deixar secar um pouquinho e ver a necessidade de passar mais uma vez aqui pra dar uma fechadinha se for o CG3, tá? Bom, então eu deixei dar mais uma secadinha no meu bloco. E eu venho de novo com o WG4, que é o tom mais escurinho. E eu vou deixar alguns bloquinhos diferentes, tá? Pra poder dar essa questão de movimento, de não ser um bloco igual ao outro. Então, vocês podem ir pintando alguns, ó. E vai pintando ele assim, mescladinho. Alguns a gente pinta, alguns não. E vai dando essa misturada no nosso desenho. Certo? Feito isso, agora a gente vem com a caneta preta. E vai fazer os mesmos detalhezinhos que a gente tava fazendo antes, que são aquelas marquinhas e os pontinhos, né? Só que agora a gente não vai fazer em todos, porque quando tá assim em bloco, eles não aparecem tanto, tá? Então, algumas partes eu posso fazer mais, outras eu posso dar uma pulada. Posso também mesclar o tamanho. E em alguns eu faço só os pontinhos com os risquinhos. Aqui eu tô fazendo com a 005.
como pros blocos ela fica um pouquinho menorzinha, eu prefiro trabalhar com a 005. É legal que no meio dos pontinhos tem alguns risquinhos, tá? Vai ficando dessa forma. Eu vou aproximar um pouquinho pra vocês verem os detalhes. Ó, ele vai ficando dessa maneira aqui, né? O nosso bloco. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Dar uma enquadrada pra vocês. Ele vai ficando assim. Vai ficando com um efeito bem legal. Tá? Feito os nossos detalhezinhos com caneta preta, eu volto aqui com a WG4. Com a pontinha mais precisa, eu vou dar uma evidenciada aqui em alguns blocos. Só vou dar mais uma marcada aqui. Certo? E agora, pra finalizar, a gente vem com lápis branco em alguns pontos e vai aplicando um pouquinho de luz. De leve, né? Porque, como a gente já tinha comentado ali no cubo, a gente sabe que o concreto não absorve tanta luz, né? Não mostra tanta luz, então a gente aplica em alguns pontos só. E vai passando o dedo assim pra dar uma leve espalhada. Tá? Feito aqui a nossa textura, a gente pode sempre estar aplicando a caneta preta, né? Claro, se for só pra destacar, assim, em forma de mostruário, né? Eu posso vir a caneta preta aqui e contornar toda essa textura aqui, só pra dar uma destacada nela, ó. Só pra evidenciar aqui a minha textura, tá? Isso é uma coisa que muitos designers gráficos fazem, né? Pra dar uma evidenciada nas texturas, ó. Elas vão ficar mais ressaltadas no papel, caso seja essa a minha intenção de mostrar elas assim, né? De não mostrar... Não mostrar uma aplicação de planta, né? E é isso aí, gente. Aqui a gente tem o nosso modelo de concreto. Tá? Depois vocês podem ir vendo a necessidade de estar aplicando a caneta em mais algum espaço. Mas é isso. É assim que fica o nosso concreto aplicado e a gente pode daí estar aplicando em vasinhos, em outros objetos decorativos e não só em paredes, né? Em piso também. Então, daí vocês podem escolher onde vocês querem estar aplicando essa textura.